Psicose é um dos grandes filmes da filmografia do Alfred Hitchcock. Até hoje é merecidamente visto até como um dos maiores da história do cinema americano. Só que poucas pessoas comentam sobre o remake que o Gus Van Sant fez do Psicose em 1998. Na real, só falam para criticar o filme. E a maioria dessas críticas negativas se firmam no fato do filme do Van Sant meio que copiar quase tudo descaradamente do original. Os planos são os mesmos, os diálogos, enquadramentos, ângulos de câmera, praticamente tudo é igual, são poucas mudanças. Porém, pra mim, é justamente nessa fixação com as imagens que o Hitchcock criou e como elas se relacionam com o voyeurismo onde tá a alma desse remake. De certa maneira, o diretor não está interessado em fazer um filme que funcione por si só. Ele quer depender do clássico. O longa-metragem do Van Sant funciona quase como um estudo, uma conversa com a obra do Hitchcock. Um filme que explora o poder das imagens do Hitchcock enquanto símbolos que se eternizam no cinema, ao mesmo tempo em que subverte essa iconografia com alterações pontuais, mas que são de forma ou outra muito transformadoras e muito curiosas. Mas claro, para falar do remake, eu preciso falar do original. Só que antes disso, eu queria dizer que saiu ontem a nova edição da revista Cineplot sobre o cineasta sueco Ingmar Bergman. São vários textos sobre vários filmes da filmografia do diretor. Eu tive a honra de contribuir com um ensaio comparativo entre A Hora do Lobo e o Psicose do Hitchcock. Então, esse vídeo acaba sendo um conteúdo complementar do que eu falei no meu artigo. Então depois que você assistir aqui, ou se quiser ver agora, vai lá no link na minha bio, conferir a revista que só tá com texto top. Eu acho que o aspecto mais fundamental do filme do Hitchcock é como ele transforma a câmera em um personagem voyeur. É frequente na filmografia dele protagonistas que têm a vontade de observar a vida dos outros. Tem o fotógrafo do Janela Indiscreta, tem o investigador de Um Corpo que Cai. Mas aqui no Psicose é diferente. Apesar de existir um protagonista voyeur, que seria o Norman Bates, essa lógica está muito presa ao jeito que ele filma. É quase como se o cineasta usasse sua lente como um meio para investigar a vida das pessoas e invadir as privacidades delas. E isso está desde o primeiro plano. A câmera enquadra a cidade de Phoenix e vai se aproximando de corte em corte de um prédio. De repente ela invade a janela e revela um casal ali dentro. A imagem está literalmente evidenciando uma invasão de privacidade. É como se a câmera estivesse procurando alguém para espionar e ela achou a Marion Crane. E aí ela não vai se desgrudar mais da personagem. A princípio, o longa-metragem acompanha essa mulher, a Marion, que quer mudar de vida. Ela quer sair da cidade dela e começar uma vida nova com seu namorado, e para isso ela rouba $40 mil do chefe dela. Só que durante a fuga ela meio que se arrepende, então ela para num hotelzinho no meio da estrada com o intuito de voltar para sua cidade no dia seguinte. O problema é que ela não ia acordar viva quando amanhecesse. A suposta protagonista morre antes da metade do filme. É muito interessante notar como o diretor prepara essa mudança de ponto de vista por meio da decupagem na cena que a Marion e o Norman, o dono do hotel, se reúnem para jantar. A câmera parece que está acompanhando a perspectiva dela. Ela entra na sala, observa o ambiente e a gente vê exatamente o que ela está observando. Pelo menos até o momento em que a Marion decide sair de lá e voltar para o seu quarto. Nessa hora, ela se levanta e a gente assume o ponto de vista do Norman Bates. Não à toa, logo em seguida, a gente vê o personagem observando por um buraco na janela a Marion se trocando no quarto dela. Não só o Bates assume o ponto de vista da narrativa para ele, como também se revela ser um personagem voyeur. E logo em seguida, ele assassina a Marion naquela cena clássica que todo mundo conhece. A câmera do Hitchcock parece que tem vontade própria de observar a vida de personagens, de seguir e espionar eles, quase como se ela fosse cúmplice dos crimes que eles cometem, tanto os roubos da Marion quanto os assassinatos do Norman. E o mais curioso de tudo isso é que depois da gente passear por todos os pontos de vista que o Hitchcock apresenta, o filme termina com o Norman observando a gente. Literalmente olhando para a câmera com o seu olhar cínico, como se estivesse julgando o espectador. Isso porque esses atos de voyeurismo que o cineasta desenvolve por todo o filme
meio que evidenciam a passividade cinematográfica. Nós, enquanto espectadores, não temos a capacidade de agir e mudar o que ocorre em um filme. A gente só pode olhar e contemplar. Então a observação do personagem olhando pra gente acaba criando um tipo de terror, um medo de não poder agir e mudar as coisas. Quase como se o diretor tivesse olhando pra gente e criticando o fato da gente ter visto todos aqueles crimes acontecerem e não fazer nada. Somos cúmplices dos crimes que aconteceram. Eu acho que a grande questão, o grande acerto da direção do Van Sant é que ele entende essa lógica voyeurística do Hitchcock. Ele refaz tão fidedignamente alguns aspectos do clássico que soa quase como um fetiche, é muito exagerado. Mas quando ele decide mudar alguma coisa, são mudanças que alteram completamente a essência do Hitchcock. O filme não é só colorido, ele é muito colorido. As cores explodem nos cenários, explodem nos figurinos. De certa maneira, lembra até um pouco o trabalho de cor que o Hitchcock fez no Vértigo. As atuações, apesar de partirem das mesmas falas e trejeitos, nunca parecem sérias. Tipo, não sérias no sentido de realistas, sombrias, mas sérias no sentido de que você não é convencido pelos dramas que elas tentam passar. É quase como se o filme não quisesse te deixar imergir. Parece que os personagens sabem que eles fazem parte de uma reencenação de um clássico. E os atores evidenciam isso nesse estilo meio cômico e paródico das interpretações. Por fim, eu acho que a maior mudança é o trabalho de som. Apesar da trilha do Bernard Herrmann se manter, é interessante e é muito curioso como o Van Sant pega aquele tema clássico da cena do banheiro, que todo mundo conhece, mas encaixa ele em momentos esquisitos que não tem nada muito tenso acontecendo. Por exemplo, tem um momento que a Marion tá fazendo umas contas no caderno dela e de repente começa a tocar aquele tema e você fica meio agoniado. É muito esquisito, não tem a ver com o tom do que tá acontecendo naquele momento, mas ainda assim causa uma sensação que é no mínimo curiosa, sabe? No mínimo interessante. Eu acho que é exatamente nisso onde está a lógica do Gus Van Sant. Ele quer passear entre a imersão e a não imersão. Ficar nessa de criar uma diegese e impedir que você mergulhe na diegese. Em outra situação, a gente acompanha a Layla entrando na casa do Norman para procurar a mãe dele e do nada começa a surgir uns sons muito estranhos de árvores, de natureza, pássaros, uns gritos, crianças falando. Coisas que não parecem fazer o menor sentido com o que está acontecendo, mas ainda assim causam sensações dissonantes. É justamente isso, você tá ali imerso, tentando entrar no suspense, e quando você entra, ele te impede de entrar no suspense, ele não quer que você entre, mergulhe na diegese. É como se o Van Sant entendesse aquela questão do Hitchcock julgar a gente por não fazer nada e colocasse isso como o cerne da sua encenação. Se no filme do Hitchcock a gente emerge no suspense, a gente tá ali preso no drama dos personagens, observando tudo o que acontece, sendo cúmplices, o Van Sant não deixa. E eu acho que o auge das mudanças que o diretor faz tá no Norman Bates. Nesse filme, apesar das falas serem as mesmas e tudo que eu já falei, o Vince Vaughn, ele parece que cria um personagem muito mais incisivo, mais rígido do que a versão original. Ele confronta a Marion com mais imposição, ele não se deixa abalar tanto pelos sanlumes. Só que o grande detalhe que é modificado aqui é que quando ele vai observar a Marion pelo buraco da parede, ele não só observa, como também se masturba. O ato de observar vira completamente um ato fetichista. Não à toa, mais à frente a gente vai ver a Layla encontrando uma revista pornográfica no quarto dele. Por que então fazer essas modificações no personagem? Eu acho que a resposta tá no próprio filme, tá na última cena em que ele recebe o cobertor do policial. Se o filme do Hitchcock termina com o Norman Bates olhando a câmera, julgando a gente, aqui isso também acontece. Só que antes disso acontecer, tem um plano a mais. A gente vê o policial entregando o cobertor para ele, olhando para a câmera. E a câmera nesse momento é o Norman Bates. Então, quando ele olha para a lente, no final, a sensação é diferente.
porque nós somos o Norman Bates nesse momento. Ele não tá só julgando a gente, porque ele sabe que a gente é igual a ele. Tipo, eu não acho esse filme uma obra-prima. Pra mim não chega nem perto do original e não chega nem perto de vários outros filmes do Gus Van Sant e do Hitchcock. Provavelmente porque esse filme, ele não parece que consegue trabalhar com drama e com suspense. São poucos momentos realmente tensos. Ele é um filme até meio morto nesse sentido. Mas é absolutamente fascinante como esse estudo é feito. Como essa réplica das imagens força a gente, enquanto espectador, observar e ficar caçando mudanças. Tentando entender por que fazer igual e por que mudar coisas tão específicas. Talvez esse seja um filme essencial para qualquer fã do Hitchcock, fã do Psicose original. Eu acho que ele traz discussões muito pertinentes, apesar de ter os seus defeitos. Enfim, muito obrigado você que assistiu até aqui. Eu espero que o vídeo tenha te dado pelo menos uma curiosidade de conhecer a versão do Gus Van Sant. Se você gostou, por favor, compartilha no seu story, compartilha no seu Twitter. Eu acho que é isso. Não esquece de conferir a revista Cineplot. Até mais.